hoje a nossa conversa é sobre cobre, mas não é de moeda, tem tudo a ver com fio, com geladeira, tem tudo a ver com motor, com a tua iluminação na casa. Nós vamos conhecer uma empresa fantástica aqui em Joinville, uma das maiores do Brasil. Muito bem, antes eu quero aí agradecer sempre o apoio cultural da Drogaria Catarinense com seus 100 anos de história, também da Allianz, casas pré-fabricadas feitas aqui em Joinville, as melhores do estado. Também aqui a Cid Ótica, onde você encontra o seu óculos presentes. Na Cid você sabe, né? O seu olhar com perfeição. Imobiliária qual é, meu amigo seu Silva? É a Zibel, lá você encontra aluguel, venda, compra. Zibel é aluguel. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo sobre os ossos você encontra lá na IOT. Um plantão, sábados, domingos e feriados. E também da Full Port, comércio exterior, né? Navios que chegam e que saem, em que a Full Port é uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento de São Francisco e Santa Catarina. Agora sim, grande parte do Brasil também, viu, seu Silva? Full Port é empresa a nível nacional e internacional. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre esta novidade para mim. Olha, a Joinville é acostumada a ouvir falar sobre as grandes fundições, né? A Schultz, a Tupi, tantas outras, a Embraco Fundição. Só que eu fui descobrir que em Joinville, uma das maiores empresas, como eu disse, em cobre, está aqui localizada. Eu não fazia a menor ideia. E também a importância do cobre para a nossa economia, para o desenvolvimento da nossa humanidade. Eu estou com o Féris, ele que é executivo desta grande empresa, que não é muito antiga aqui na cidade, porém tem uma história e um futuro extraordinário. Tudo bem, Féris? Como vai, Sérgio? Prazer em tê-lo aqui no programa. O prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Na verdade, eu estou invadindo a sua empresa nada, aqui. Nada. Féris, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, você não é natural daqui, vocês também não moram há muito tempo. Conta um pouquinho essa tua passagem, a tua chegada aqui. Muito bem. A nossa história começou há 11 anos atrás. Essa semana a companhia está fazendo 11 anos. É uma companhia joinvilense, né? Fundada, não veio por transferência, nada, ela foi fundada aqui. Começou aqui? Começou em Joinville, né? Então estamos aí em 2019, a gente começou em 2008 as nossas atividades. E como você disse, apesar de estarmos aí há pouco tempo, eu diria para você assim, a nossa cidade, Joinville, né, e naturalmente o nosso estado é tido como o Joinville, o Vale do Cobre no Brasil. E não por a nossa companhia estar, porque existem várias outras companhias mexendo hoje com cobre no Brasil, em Joinville. Você gerencia a maior de todas? Sim. O maior importador, né, eu acredito que o maior importador do estado somos nós, né? Não de cobre, você fala de uma forma geral. Sim, de uma forma geral. Naturalmente somos o maior de cobre, mas existem outras empresas também. Nós não fomos a primeira, inclusive, a vir para Joinville, né? A gente veio à esteira. Esse movimento começou ali, alguma coisa no início do ano 2000, um pouquinho para frente, 2002, um pouquinho ali. Esse polo ele se concentrava em São Paulo, né? E a questão de guerra fiscal fez com que tivesse que haver um movimento, um deslocamento dessa indústria de São Paulo para algum lugar, né? Então, muito oportuno o nosso então e saudoso governador, o Luiz Henrique, né? Ele viu essa oportunidade e iniciou uma conversa com o setor, né? Que tinha toda a sua base e ainda tem em São Paulo. Nós somos a única empresa que tem todo o comando dentro da cidade de Joinville, né? Todo o centro nervoso do presidente. A decisão é aqui, o trabalho é aqui. Somos os únicos, os funcionários são daqui. As outras empresas ligadas à cobre, elas ainda mantêm a sua estrutura administrativa em São Paulo. Então né? Nós somos a capital nacional do cobre. Exatamente. A
Já fomos a capital da bicicleta, das flores, cidade das flores, agora eu descobri que somos do cobre também. E há algum tempo já, viu? Já faz algum tempo. Muitas, ao longo desse momento de 2002 adiante vieram, né? E de fato Joinville e o estado é o maior produtor e importador de cobre do Brasil, em virtude de o Brasil não produzir cobre, né? A matéria-prima toda vem do Chile? No Brasil, sim, existem alguns produtores de cobre mundiais, né? O Chile é o maior produtor de cobre no mundo, onde tem o maior estoque de cobre, né? Inclusive, e é um país que está aqui na nossa América do Sul, então naturalmente facilita. As pessoas estão pegando do Chile. O brasileiro, nós aqui de Joinville, estamos muito acostumados, Féris, a olhar a fundição do ferro, né, o minério de ferro, agora os grandes problemas que nós estamos com as barragens, enfim. E aqui em Joinville, como funciona, areia de fundição, né, vem o ferro ainda sem ser processado, vai para um forno, dali saem os lingotes, já saem as peças prontas. E lá no cobre é diferente, ele é semi-processado lá no Chile e chega aqui em placas, tu me dizia. Isso. A gente chama de cátodo de cobre, né? Quando você extrai o minério da terra, ele naturalmente vem com terra e com algumas outras coisas, né? Alguns outros minérios, alguma coisa de prata, é pouca coisa, a maior parte é cobre, mas vem muita terra, né? Então, o que a gente chama de concentrado de cobre. Então, há um processamento já nessa fase inicial, onde se separa essa terra e faz essa placa que a gente chama de cátodo, né? Uma placa de cobre, ela vem em torno ali de 80 a 120 quilos, dependendo do fabricante. E a partir dessa placa, ela é base de matéria-prima para diversos segmentos, né? Que se vê cobre ao mundo, né? O nosso negócio é indústria de fio e cabo, é o nosso segmento. Vocês, né, então recebem essa matéria-prima do Chile, entra direto na sua empresa, vai para os fornos de fundição e sai direto do forno o que aqui nós estamos vendo, né? Que são os cabos um pouco mais grosso, né? Esse daqui, e os mais finos. Mas ele pode chegar, você me dizia, a espessura de um fio de cabelo? Isso. Para quem tem cabelo, né? Não é o meu caso, o fio seria... Vamos lá, passo a passo. Essa placa chega, ela vai para o forno, né? É um forno contínuo, não para nunca, né? 7 dias por semana, eu costumo falar para a turma, é coelhinho da Páscoa, Papai Noel, a gente está sempre por aqui, né? E então essa placa é derretida a 1.200 graus aproximadamente, né? Então a gente fica com uma fusão constante, um cobre fundido a 1.200 graus de forma constante. Então você vai carregando e ao mesmo tempo vai tirando esse produto que você mostrou aí. Um processo contínuo. É um processo contínuo. Não tem aqueles carrinhos, né? Não. Você carrega a placa e o metal sai lá na outra ponta, né? Então assim, é um processo extremamente delicado, né? A gente, como eu te disse, a gente tem um produto bruto, né? Que você olha o processo e fala, nossa, parece simples, né? Mas a gente tem um produto que exige uma performance extremamente acirrada na ponta final. Tecnologia? É tecnologia, seguramente, mas a gente precisa estar com o processo muito disciplinado, né? Então, assim, se você pegar o nosso processo, que ele chega, como você disse, a um fio de cabelo, né? Então, o que a gente está muito habituado a ver esse material que a gente compra na loja de material de construção, aí que vai para o fio em geral que circula nas nossas casas, você tem aqueles cabelinhos de cobre, né? O chumacinho de cobre. Se você abrir o fio, né, você vai ver que tem vários exatamente. Fiozinhos. Mas aquilo é grosso ainda para aqueles fiozinhos são grossos para determinadas aplicações. Então, quando o fio tem que ser muito fininho, por exemplo, dentro de um relógio, né?
você pega aquele cobre e manda ele para mais fino ainda. Então a gente tem computador, aquelas coisas. Exatamente. A gente tem alguns clientes que trabalham com cobre com pinça e lupa para poder enxergar o trabalho. E é muito fininho. Então, quando você pensa numa dimensão dessa, né, a exigência, a performance, porque ele trabalha no nosso cliente a uma velocidade de 35, 40 metros por segundo processando. Por segundo, né? Nossa, então, assim, a gente não pode correr muito. A gente não pode ter uma incidência de sujeira no processo, que a gente procura deixar ele bastante limpo, mas o que mais é o problema não é nem a sujeira, que a gente vê no processo industrial, a graxa, Sim, ou contato com outro tipo de metal que possa misturar com o cobre, né? Tem que ser um cobre extremamente limpo, puro, né? Mas o que mais atrapalha são gases, né? Quando você tem um processo de fusão ali, o cobre completamente derretido. Nessa panelão, né? Exato, é um forno, né? É um forno. Você tem ali um contato com a atmosfera. Então, ou com umidade, na nossa cidade aqui que é bastante úmida, que chove e tal. Tudo isso tem que ser controlado. Não tem que ser controlado, não pode ter absoluto contato, porque você tem imagina um pinguinho de água que cai no nosso banho, essa água ela vai dissipar em oxigênio e hidrogênio. É uma fábrica perigosa para se trabalhar? Não, é uma fábrica, né? Mas eu quero dizer, me comparando aí com uma fundição, por exemplo, que vem aqueles cadinhos, né? Não, não. Pode matar a pessoa, derrubar tudo aquilo. Não, acontece, né? Sim, não. Pode acontecer, claro que sim, um acidente, tem cobre líquido, né? Mas ele não, você não vê cobre... É um circuito fechado. É um circuito fechado, né? Quantos funcionários tu tens aqui para essa escala de produção? São 200 pessoas aproximadamente. Vamos comparar aqui um pouco, Félix. A fundição Tupi, não tem exato número, mas passa de 4 mil funcionários. Não, acho que passa de 9 mil. 10 mil quase. Olha como todos atualizados. Seus filhos não sabem nada, né? Mas enfim, quase 10 mil. E eles faturam menos do que a sua empresa. Não vou falar em números aqui, né? Mas se nós usarmos a unidade de Joinville, comparando, porque a Tupi tem fábrica no México, tem fábrica em outros lugares do mundo. Mas eu tenho quase certeza que a sua empresa, se não fatura um pouco mais, fatura próximo disso. Para comparar então quanto é que é o valor do homem versus o produto, como o cobre é nobre, certo? E como a tua empresa é automatizada, certo? Você está entre as grandes empresas da cidade, com uma operação técnica como tu tens, tu gerencia esse processo todo, né? E eu fiquei impressionado com a tecnologia daqui da empresa, a gente vai já entrar lá dentro, fiquei impressionado com a relação custo-homem, certo? Se você trabalha com diamantes, são pouquíssimas pessoas que utilizam valores imensos. E o cobre igualmente. Quando você me falou do teu trabalho como gerente, enfim, como administrador da empresa de cobre, eu pensei, bom, ele deve ter quando vou visitar a fábrica, eu vou andar quadras e quadras, né, dentro da fundição para ver o cobre, etc e tal. Cheguei aqui, é uma empresa pequena. E isso é uma característica no mundo inteiro, Félix. É assim o cobre? Eu diria para você que essa é uma característica da indústria que está se modernizando. É claro que a nossa, eu já vou entrar mais a fundo ao nosso segmento, mas assim, eu me lembro, com as suas palavras aqui, que eu tive algum tempo atrás com um engenheiro nosso na Alemanha. A gente foi a uma feira e ele estagiou há 20 anos atrás numa indústria alemã. E ele falou, puxa, eu queria passar lá, você me acompanha para eu ver a turma que eu trabalhei e tal. E ele falou, claro, vamos lá conhecer. Não tinha nada a ver com cobre, né, o negócio. Aí a gente ficou por uns 40 minutos, passeamos pela operação. E quando a gente saiu, a primeira coisa que ele falou, cara, eu estou completamente impressionado aqui, porque o espaço físico dessa indústria, ela caiu por mais da metade da época que eu trabalhava aqui. Só que a produção mais que dobrou, né? Então, assim, o nosso negócio em especial existe um paradoxo, né? Mesmo porque, assim, o volume, como você disse, é um troço, ou é um produto que tem um valor agregado alto. Mas o preço, quem faz não somos nós, é um preço internacional, claro, é uma commodity, mercado, assim, né? Como o petróleo e tudo mais, né? Então,
Você recebe caro, você apenas processa o cobre, né? Exatamente. Quando você conversa com o presidente da Tupi, que é meu amigo, Fernando, ou com o Ovandi da Chus, eles falam, você tem um negócio aí que é o sonho de qualquer empresário, né? Eu costumo falar para ele, e não é, né? Porque a gente acaba tendo que produzir 2 ou 3 vezes mais, porque com o mesmo time reduzido, e essa é a grande característica, eu tenho que dar performance igual. Porque né, seguramente tem clientes nossos aqui, especialmente no setor automotivo, né, a gente tem uma penetração no mercado automotivo realmente importante. Eu diria para você que entre 70% e 80% dos carros produzidos no Brasil são feitos com o nosso metal. Né? Então, de toda a indústria automotiva? Sim, de todas as fábricas no Brasil. Então, aí que eu falo, a exigência é a mesma nossa e a da Tupi, só que ele tem um time de engenheiros, de laboratório, né? Eu tenho um time extremamente reduzido que tem que entregar a mesma performance, que tem o mesmo nível de exigência, né? Então, assim... E a Tupi trabalha com produto final, e você trabalha com um produto que ainda será utilizado pela indústria que faz o motor, que faz o carro, né? Você não tem a torneira de cobre que você fabrica aqui, você não tem a conexão de cobre que você faz aqui, o que também é diferente. Sim, são produtos... aplicações diferentes, você é um intermediário, né? Sim, são aplicações diferentes. O nosso negócio é fio de cobre, né? Nas suas diversas aplicações, que tem que ser bem dividido isso. Quando a gente fala fio, parece que é só construção civil, mas não. O que entra na construção civil é completamente diferente do que entra no carro, que é diferente o que entra na indústria, que é diferente o que entra na plataforma de petróleo, na telefonia. Esses grupos são bem divididos, com processos bem distintos, com tecnologias diferentes. Né? E você sai daqui já especificado para cada mercado? Não, o cobre ele é único para todos os mercados. Né? O que a gente procura fazer, o mais exigido, o que tem mais performance, né, exigência de performance, acaba sendo a indústria automotiva, tá? Pela característica, pela margem espremida que se tem ali. Então, esse é o topo da pirâmide, vamos falar assim, em termos de exigência. A partir daí a gente vem... Quem entrega para a indústria automotiva está capacitado para todos os outros ramos. Seguramente. Agora, não é por isso que a gente faz distinção. Claro. Aqui, o que a gente entrega para um é exatamente o que a gente entrega para o outro. Né? Então a gente acaba nivelando por cima. Sim. Você recebe quantos caminhões a tua empresa movimenta por dia, Feres? Por dia a gente movimenta algo em torno de 15 carretas, né? Aí para a gente ter ideia do volume, né? Para ser 70%, 80% do mercado automotivo, e você não trabalha só com a indústria automotiva, você mesmo disse, se a indústria para telefonia, para indústria de eletrodomésticos, para fios de casa, né? Então, realmente... E assim, a logística, a gente tem um tratamento muito, muito especial, né? Porque o cobre é um material extremamente visado, né? Roubo. Roubo. Então... A indústria, vocês são vítimas de caminhões que são roubados saindo daqui? Sim. São fases, né? Tem hora que acontece mais. A gente ficou um período de 2 anos e meio sem ter uma incidência. Em janeiro tivemos 2, em janeiro desse ano, né? Recuperamos as 2. Felizmente. Eu vou ter que recuperar o tempo daqui a pouquinho, nós já voltamos com o último bloco. Hoje nós estamos aí condensando bastante, graças aí à Drogaria Catarinense, que sempre nos apoia nos seus 100 anos de história, também da Imobiliária Zibel, Imobiliária do Aluguel, igualmente com a Aliança, né? Elas que são casas pré-fabricadas, e aí você tem ali uma série de fios de qualidade. A Aliança é qualidade e preço justo. Também nós estamos aqui com uma das empresas que opera nesse ramo de importação e exportação de matéria-prima, enfim, que é Fullport, lá de São Francisco do Sul, alta tecnologia no transporte de cargas desses navios fantásticos. Também eu quero agradecer aí o apoio da IoT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, eles que trabalham com os ossos. Também tem cobre, viu? Na indústria ortopédica também tem, mas isso só a gente vai continuar daqui a pouquinho.
a gente vai visitar também as instalações. Um instante só. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. Portanto, se estiver procurando um imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial, o endereço qual é? Zibel, a imobiliária do aluguel. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Viver bem é estar em movimento. Eu vim hoje convidar você para conhecer a Aliança Casas Pré-Fabricadas, essa empresa que é referência no mercado em toda Santa Catarina. Você procura uma empresa com preço justo, qualidade e segurança na sua compra, venha nos fazer então uma visita, conhecer as nossas obras que nós já temos entregue ou que estão em andamento, para você vai se surpreender com a qualidade de todo o nosso serviço. Então venha nos fazer uma visita. Tá? É muito importante você entrar, ver as casas prontas para você ter a real noção de quanta qualidade a gente pode entregar numa residência dessa para você. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos, ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Olha, agora nós voltamos do break comercial. Féris, eu vou dar um pulinho na sua fábrica para mostrar o processo, né? E já que você é um especialista, mas ele não vai me acompanhar não, até porque ele é um homem extremamente procurado aqui pelo pessoal. Vocês não têm noção de quanta gente já bateu na porta e saiu. Pensei, um instantinho só, estou fazendo aí a reportagem, porque a tua equipe é muito pequena, então tu tem que resolver muita coisa aqui dentro, né? Você é muito demandado, desde a fábrica que fica te ligando, o seu Féris, tem aqui uma coisinha para resolver, aí tu vais lá até a papelada que tu tem que assinar, é isso? Eu procuro dizer o seguinte, eu estou trabalhando na arte de ser inútil, esse aí é o meu objetivo de vida. O que significa, né? Isso? É procurar assinar o menos papel possível. A gente está caminhando para esse nível de governança. Mas né? Tu é jovem, podes revelar a tua idade? Eu tenho 42 anos. Está vendo? É uma gestão capacitada, é um conhecimento técnico fundamental, porque você não veio para Joinville como um empresário, você veio para cá desenvolvendo muito mais a técnica. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente não conseguiria estar aonde está se não fosse ter a técnica, conhecer do produto, do cliente, mas sobretudo se a gente não investisse em pessoas da forma como a gente investe. Ok. Né? Vamos para dentro da fábrica, acompanhar então o processo e daqui a pouquinho eu volto para que a gente possa encerrar essa conversa. Um instantinho só, vamos lá para dentro? Vamos conhecer então o processo de fundição e eu me surpreendi, viu? Imaginei que fosse uma fábrica quente, complicada, mas não adianta só eu falar. Vamos entrar? Olha, a empresa, toda ela,
Este galpão, como o Férez já havia dito, é uma empresa pequena, se a gente considerar o tamanho da produção. 15 carretas por dia. 70% da produção de fios para a indústria automotiva está aqui. Essa é a matéria-prima. Assim vem do Chile, em placas. O material é duro, não é um papel, portanto. Aqui eu vou começar a subir o que propriamente dito será a fundição. Esta é a cabine de comando. Essa é a cabine de comando do alto forno. Como tudo é elétrico, nós temos um painel que trabalha com o consumo de energia. Bom, não deve ser barato. Aqui você tem o processo de fundição. A matéria-prima chega aqui. Nesse primeiro alto forno ou pré-aquecimento, o cobre é preparado tirando umidade. Ele vai levantar a placa de cobre. Dentro é o alto forno, onde o cobre está sendo derretido. Ele vai como se fossem canos com água fria. E o cobre está vindo já aqui de baixo. Sobe por este cano e aqui já se transforma no fio. Está vindo direto da fundição para cá. Detalhe, que eu posso pegar é frio. Lembro que acabou de sair do forno. O forno está aqui, ó. Daqui o cobre, o fio sobe e vai sair aqui, ó. Daquele forno pertinho, estou falando aqui de 5 metros, ele já vem para estas bobinas. Daqui de cima nós temos uma visão da empresa toda operando. Aqui você tem que vai pescar lá dentro do forno, né? A ponta de grafite. E aí o cobre vai passar aqui por dentro. Vai passar aqui por dentro. Até entrar aqui. E daqui então ele vai para baixo dentro do forno. Neste caso, vai estar ocupando esse espaço.
Pérez, eu vi, constatei que é uma indústria limpa, pequena, organizada, curta, entre o recebimento da matéria-prima até a saída. O cobre vai desaparecer, como a gente fala da indústria automotiva, o petróleo vai ser extinto, né? Será substituído? Qual é o futuro do cobre? Uma excelente pergunta, e a gente tem de ter essa preocupação, né? A gente como produtor de cobre, o que vem pela frente, né? A gente vê empresas como a Kodak, que em 2 anos evaporaram, né? Saíram de 180 mil funcionários a 0 em 2 anos, né? Então, assim, o que a gente pensa para o cobre? O cobre ele é o produto que tem o melhor custo-benefício para a condução de energia elétrica em geral. E quando a gente fala de energia elétrica, você entenda desde a luz que você acende a sua casa, o eletrodoméstico que você liga, né? A televisão que você assiste, ao computador que controla os voos, ao seu aplicativo, ao celular, tudo. Né? As câmeras aqui, a própria emissora, tudo? Tudo envolve uma condução de energia ou de sinal, e por trás disso existe cobre. Né? Então, qual que é o futuro do cobre? É acabar? Não. A infraestrutura que se tem, ela já é muito grande. Não existe nenhum estudo ou algum produto até o momento que possa ter um custo-benefício que substitua o cobre, né? Existe aí o grafeno, mas não tem escala, a gente não enxerga, né? A gente não enxerga. Os maiores estudiosos, pelo contrário, eles dizem que para os próximos anos o consumo tende a aumentar, e bastante, né? Por quê? O carro, ele vai passar a ter ali o seu motor elétrico. Isso aí é uma realidade para muito curto espaço de tempo. Sai o ferro numa grande parte, né? E é substituído por motores que são bobinas de cobre. Um carro hoje, para você ter uma ideia de grandeza, um carro de hoje ele vai em torno de 40 quilos de cobre. Tá? Um carro fabricado no Brasil. Tá? Uma média. Claro que o carro mais tecnológico, ele vai ter um pouquinho mais. Porém, o carro elétrico, ele passa de 40 quilos a 97 quilos de cobre. Né? Mais do que duplica. Mais do que duplica. O que vai acontecer? Daqui a alguns anos, o carro ele vai passar a ser um produto que vai deixar de ser glamour, que é hoje, para passar a ser mobilidade. Então, se você pegar o próprio estudo feito da BMW na Alemanha, eles pensam que a frota de carro na Alemanha vai ser reduzida drasticamente nos próximos 30 anos. Né? Porque o carro vai ser autônomo, vai te levar... Vai compartilhar, né? Não precisa ser dono do carro. Então, assim, o carro a gente imagina que ele vai ter uma rampa que vai consumir muito cobre, mas ao longo do tempo ele tende a baixar. Porém, cidades maduras como Nova York, como Paris, Frankfurt, enfim, elas têm que passar por uma nova fase de adaptação para todas as tecnologias que estão acontecendo. Mais cobre. Então, essas cidades que são extremamente maduras, você fala assim, puxa, não tem mais nem asfalto para você fazer, elas vão ter que ter um investimento muito maciço em cobre. A tua empresa vai crescer com isso, e muito, é isso? Sim, a gente espera que sim, né? Apostamos nisso, estamos investindo para isso. Apesar de ser uma empresa jovem, tu já está com uma outra unidade, uma nova unidade, também iniciando agora. Sim. Vai duplicar a tua empresa, vai aumentar 50% esta nova operação? Ela aumenta significativa a produção, né? Preparando já para um futuro que a gente pensa que o Brasil, e aposta que o Brasil vai voltar a crescer, né? Tivemos uma redução bastante drástica nos últimos tempos, aí, que já começa a voltar, mas com toda a crise, enfim, o epicentro da crise que foi aí há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o volume, o consumo de cobre nacional diminuiu. Mas sim, a gente aposta que o volume mundial, e o Brasil vai acompanhar isso, ele tende a crescer de forma significativa, ainda que não tenha crescimento econômico. Mas eu acho que o Brasil, especialmente, vão ter os dois focos para crescer,
né? A gente tem uma demanda extremamente reprimida, né? Que vai vir consumindo mais carro, mais eletrodoméstico, e a gente tem as cidades que vão ter que ser adaptadas para serem smart cities, né? Então a gente aposta que sim, que o consumo aumenta e a gente Quantas entrevistas tu já deu na tua vida? Para jornal, algumas. Para televisão, eu diria que é a primeira. Muito obrigado aí pelo privilégio de nos conceder essa entrevista. Fiquei muito feliz de que a gente possa entender um pouco mais do teu negócio, para orgulho de todos nós de Santa Catarina, do norte catarinense, da cidade de Joinville e de você que está em casa, que pode botar agora no peito, né? Nós não temos apenas grandes empresas de outros segmentos, mas agora temos a capital do cobre aqui em nossa cidade. Fiquem com Deus. Amanhã, mais um programa do seu Silva. Até lá.